Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Sobrevivencialista atua basicamente com preparo prévio, com prevenção, e ele usa essa estratégia de acordo com o cenário que lhe é apresentado. Muitas vezes, as estratégias dos sobrevivencialistas são montadas muito tempo antes de uma crise acontecer. E como todos vocês sabem, nós estamos vivendo uma crise, não só na saúde, mas que vai se refletir em todos os aspectos da sociedade. Mas um deles, a gente tem certeza que vai se tornar bastante difícil, que é a questão da saúde, da medicina como um todo. Então, hoje eu vou apresentar para vocês, da melhor forma que eu puder, o MedSec, ou Medical Security, é chique, né? Que é um protocolo que os preparadores e sobrevivencialistas usam para garantir o mínimo de segurança em termos de medicina para suas famílias. Medical Security, ou segurança médica, se aplica sempre que um cenário se torna hostil em termos de atendimento de saúde. É onde você vai fazer tudo o que você puder, o máximo que você puder, para poder se virar fora do sistema comum de saúde. E como todos nós sabemos, o Covid-19 vai saturar o sistema de saúde. Tudo que eu vou falar para vocês agora é absolutamente lícito e está disponível para todas as pessoas. Inclusive, eu vou deixar alguns links para vocês oficiais para que vocês acessem e possam melhorar bastante o arsenal de produtos médicos e de atuações que você vai ter na sua casa. Então vamos começar. O primeiro passo da nossa estratégia para ter medicina em casa é obter informações de forma absolutamente segura. Para isso, eu vou deixar alguns links para vocês aqui na descrição. O primeiro deles é do Ministério da Saúde, onde você vai poder saber exatamente o que está acontecendo nesse momento, tanto no Brasil quanto na sua região. Você também vai ter acesso a duas publicações que eu acho realmente incríveis para que você imprima e você tenha na sua casa, principalmente junto da sua área de primeiros socorros. A primeira delas é o Manual de Primeiros Socorros da Fiocruz. A segunda é um livro chamado Onde Não Há Médico. Só para esclarecer, esse livro foi idealizado para atuar em áreas onde não existe médico, tem muito improviso. Mas é um livro que já foi até homologado pelo OMS, traduzido para vários idiomas, para quando as coisas estão realmente feias, as pessoas saberem exatamente o que fazer. Desde improvisar recursos até possivelmente fazer alguns diagnósticos para poder socorrer a pessoa da forma certa. Então, esse é um material que vale muito a pena e é um material que já é bastante comum entre os sobrevivencialistas. Os links, novamente, estão aqui embaixo para vocês, ok? Por que nós estamos passando essa informação logo de cara para você? Porque não é segredo para ninguém que o serviço de saúde ele pode ficar super saturado. Você pode até conseguir atendimento para outros problemas que não sejam o coronavírus. Porém, isso pode demorar demais. Então, quanto mais medicina você tiver nas suas mãos, quanto mais recursos você tiver nas suas mãos, provavelmente você vai poder resolver pequenos problemas sem precisar buscar o serviço de saúde. É condição principal do sobrevivencialista a atuação nesse segmento, principalmente no que tange a primeiros socorros. Você tem que saber o que fazer, seja para salvar uma vida, seja para resolver pequenos problemas ou agora, nesse momento, para não saturar mais ainda o serviço de saúde. Sim, você tem que monitorar áreas perto da sua casa, se os prontos-socorros estão funcionando, qual é a condição de saúde do seu município, se você está indo trabalhar e está muito distante, como está sendo o atendimento, o que está acontecendo em volta do seu trabalho ou nas áreas que você precisa ir. Isso é condição crucial agora para você poder sair e poder ir, se caso você tiver uma necessidade, para as áreas que tiverem menos tumultos ou que forem menos arriscadas. Lembrando que conhecimento não pesa na mochila, tanto o livro quanto o Manual de Primeiros Socorros são gratuitos e estão disponíveis na internet para você estudar. Higiene e condições sanitárias. Num vídeo passado nosso, o link está aqui em cima e também vai ficar na descrição, nós já fizemos uma lista de materiais para você ter na sua casa para manter tudo absolutamente limpo. Também vamos indicar mais uma coisa para vocês. Pegue uma área da sua casa e dedique essa área ao atendimento
de pacientes ao atendimento de emergências. Isso mesmo, como se fosse um pequeno hospitalzinho, uma pequena área muito limpa que você vai poder atender alguém que se machuque, alguém que tem algum problema de saúde. Trate essa pequena área como um consultório. Coloque ali alguns lençóis limpos, coloque ali uma reserva para que você possa trabalhar. Lembre-se sempre, não é por causa do Covid que outras coisas não podem acontecer. As pessoas continuam se machucando, as pessoas continuam tendo problemas de saúde. Os muito ricos, os milionários, montam salas de hospital dentro da sua casa. É lógico que ninguém vai conseguir fazer isso, mas se você tiver ali um cantinho dedicado, muito limpo, a poder fazer curativos, a poder atender qualquer problema de saúde que alguém eventualmente tenha perto de você, você vai estar numa vantagem muito grande. Então, use e abuse dos conteúdos do Guia do Sobrevivente. Aqui em cima nós já deixamos um link para você. Você vai acessar esse link e vai ver todos os materiais de higiene e proteção pessoal que você vai precisar. Além disso, mantenha sempre as orientações que o governo está dando agora, que os especialistas e os cientistas estão dando agora. Lembre-se, além do Covid, você tem outras funções que você precisa cuidar. Usar as mãos, usar óculos, usar máscara, sempre, em qualquer procedimento, porque essa não é hora de você infeccionar um pequeno corte, por exemplo. Então, quanto mais asseado, quanto mais limpo for esse ambiente, melhor para você e para a pessoa que você está querendo ajudar. Condições ambientais também têm que ser monitoradas. Não se esqueçam que além do Covid nós temos outras epidemias rolando, como dengue, por exemplo. E é hora agora de realmente você pegar pesado, pegar o manualzinho do Ministério da Saúde e erradicar esse mosquito de uma vez por todas. Porque agora, um paciente que pode ou não pegar o Covid-19 vai sofrer demais se ele também pegar uma dengue, um zika, um chikungunya, ou seja lá que outro arsenal está nesse mosquito. Então é hora de precaução total. Tela nas janelas, limpar o quintal, tirar os focos de água, tudo aquilo que você já está cansado de saber, mas que às vezes você relaxa e deixa passar. Agora não dá mais. Até aquela hora que você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e principalmente deixa o like aqui para poder dar aquela força para a gente continuar trabalhando aqui no YouTube. Bora lá! Não importa o quanto avançado você esteja nas suas preparações, o básico sempre é o básico. E se tem algo básico que você deve manter agora, que está entre os 10 itens de sobrevivência mais valiosos que você pode ter, é esse aqui. Kits de primeiros socorros. Tanto kits móveis como esse, pequenos, que tem que andar com você o tempo todo, até itens maiores como esse daqui, capazes de resolver problemas dentro da sua casa. Se você não montou ainda o seu kit de primeiros socorros, sem problemas. Hoje, por mais que você veja que existe uma escassez muito grande de recursos e de leitos por conta do Covid, os itens de primeiros socorros simplesmente estão nas farmácias e no sistema de saúde ainda. Não está tendo uma escassez de gases, de curativos e pomadas. Farmácias do país, mesmo versões muito melhoradas como essas duas aqui. Essas aqui são gases antiaderentes. Você pode aplicar essas gases, por exemplo, de componentes mais líquidos que são extremamente eficientes e com certeza vão caber no seu kit de alguma forma, ok? O primeiro deles é o sabonete líquido. Algumas pomadas e cremes que eu acho que são indispensáveis para qualquer kit de primeiros socorros, ok? A primeira é o sulfato de neomicina com bactracina. Isso daqui funciona para praticamente tudo, desde frieira até picadas de inseto, pequenos cortes, enfim. Se você vai fazer um curativo e você quer deixar a área isolada, esse é um dos melhores cremes. Para usar algo como isso no seu kit de primeiros socorros, você precisa de treinamento especializado. Na grande maioria dos casos, não é isso daqui que faz a diferença, e sim isso daqui, ó. Então olha só, esses itens não estão sendo escassos e não estão sendo controlados. Eles continuam muito barato e bastante acessível. Até um pouquinho mais baratos agora, porque com a diminuição das cirurgias eletivas, por exemplo, bem pouca gente está precisando trocar curativo dentro de casa. Então você vai achar muito promoção boa para você comprar os itens dos seus kits de primeiros socorros nas farmácias. O Guia do Sobrevivente tem vários materiais, várias listas e vários tutoriais
de kits de primeiros socorros. Esse daqui, por exemplo, é um kit móvel para você ter dentro de uma mochila, que vai resolver uma série de problemas na sua vida, ou principalmente quando você estiver fora de casa ou tendo que ir trabalhar. Ocupa espaço? Mais ou menos, mas é mais ou menos do tamanho de uma marmita e pode salvar a sua vida, impedindo que você vá até o serviço de saúde e se contamine, por exemplo. Dentro dele, a única indicação que eu tenho para vocês é colocar a máscara, colocar o álcool gel e se preparar também para a pandemia que está acontecendo agora. De resto, o item é bastante completo e pode te ajudar bastante. Além disso, você vai ter na descrição vários outros kits, tanto para veículo quanto para você ter dentro da sua casa, que vão te ajudar em situações que talvez você não espere. A ideia é que você esteja preparado com conhecimento e com recursos para poder atender uma pessoa e diminuir essa sobrecarga que a gente está tendo no sistema. Em termos de materiais que você põe nesse kit, você tem que se preocupar com curativos comuns, você tem que se preocupar com queimaduras, que é algo que acontece bastante em casa, e você também tem que se preocupar com pancadas. Lembre-se, a situação pode ficar muito difícil, você pode ser alvo de violência nesses tempos, então não despreze os curativos, os cuidados básicos para o caso de um machucado, por exemplo. Coisas estranhas podem acontecer. Até bem pouco tempo atrás, a gente não esperava que pudesse estar passando por isso, e hoje está. Então presuma sempre que você pode ter que cuidar de alguém também que sofreu algum tipo de violência ou uma tentativa de violência. Vale a pena sim você poder fazer um estoque de curativos agora. Além disso, você também vai ter que trabalhar muito bem o tipo de medicação que você vai colocar dentro do seu kit. Hoje, eu nem vou fingir que você tem que sair agora e ir lá consultar seu médico, não. Você vai prever algumas coisas e vai colocar dentro do seu kit, principalmente no kit familiar. Você vai prever diarreias, disenterias, você vai prever contaminação alimentar, então se você conseguir carvão ativado, por exemplo, você vai ajudar em várias coisas, até se você tiver de repente contato com algum produto químico que não deveria ter, por exemplo, o carvão vai te ajudar. Então todos esses recursos vão ser somados a todos esses que você já viu nesses 2 vídeos que eu deixei para vocês. Vocês vão colocar ali também material para dor de dente, enfim, todos esses que você acha aleatoriamente ali na farmácia. Sem esquecer que, embora agora eles estejam muito mais caros, itens que aumentem a imunidade do corpo também vão te ajudar muito e são muito específicos para a época do Covid. Alguns analgésicos são sempre indicados, mas você tem que lembrar que alguns não funcionam muito bem durante uma epidemia de dengue, outros não funcionam muito bem durante uma epidemia de Covid, que é o caso do ibuprofeno, que já foi até comprovado. Você pode ter ele na sua casa para outras coisas? Claro que sim, mas você tem que manter a vigilância para você não ter só esse daí. E, via de regra, analgésicos geralmente são baratos. Você consegue comprar essas cartelinhas com Dorflex e outros analgésicos que não precisam de receita por um preço até que baratinho. Medicações para tratar gripe, febre, vitamina C, outras coisas que aumentam a imunidade, que você também encontra na página do Ministério, estão com um precinho um pouquinho mais alto, mas valem muito a pena, até para você que está de quarentena e que tem certeza que não vai sair por um bom tempo, tá com a casinha aí bem abastecida, não precisa sair para trabalhar, ou você é idoso ou do grupo de risco. Mesmo assim, compensa você pegar um pouquinho disso daí, investir um pouquinho mais, não é caro, mas agora os preços podem estar um pouquinho acima da média, lógico, a gente está se preparando no meio de uma crise, mas compensa sim você também cuidar disso, porque você pode ter uma emergência que te tire de casa, então é melhor que você já esteja precavido nesse quesito. Tenha o bom senso de pelo menos ir conferir as minhas informações, que você vai se surpreender. Toda uma caixa de primeiros socorros é muito barata e acessível. Não mudou o preço, muito pelo contrário. Agora talvez você ache isso até mais barato nas farmácias, porque o foco está sendo outro tipo de medicamento. Compensa, nesse momento, você também investir um pouco em soro fisiológico. Lembrando que nós estamos entrando no inverno, e isso é muito bom para você poder umidificar as vias aéreas. Preciso também que você entenda que um kit de primeiros socorros trata exatamente aquilo que ele é, primeiros socorros. Pode ser que você resolva um monte de problemas, pode ser
que não, mas com um kit de primeiros socorros, pelo menos você vai poder amenizar ou esperar mais tempo, levando em consideração que o serviço de saúde está saturado. Se você tiver um problema muito sério, mas muito sério mesmo, você não tem que pensar duas vezes, você tem que procurar ajuda profissional. Aí não tem muita escolha, tem que ir lá, tem que se arriscar lá com os devidos EPI e procurar ajuda médica mais profissional, mais pesada. Os kits vão te ajudar em coisas simples ou para manter o conforto do doente até o socorro chegar. O mundo mudou. Não é mais como a gente conhecia antes. Então, não adianta mais você ficar de mimimi ou simplesmente manter aquele kit de primeiros socorros escondidinho ali no armário. Não. Essa é uma época que você tem que deixar ele o mais visível possível e, de preferência, que todas as pessoas da casa saibam exatamente onde ele está. Tudo mudou. A sua casa agora também vai mudar. Os seus kits vão ficar expostos para serem usados logo de cara. Lembrando a você que, se amanhã você ainda não tomou nenhuma atitude nesse sentido, durante a quarentena, com mais pessoas dentro de casa, talvez seja o lugar mais perigoso e onde mais ocorrem acidentes, desde crianças batendo em quinas de móveis até com produtos químicos ou produtos de limpeza dentro de casa. Então é hora de você pegar um outro manualzinho que está aqui embaixo, baixar ele e botar a sua casa perfeitamente em ordem para evitar ao máximo acidentes domésticos. Trabalhe sim com probabilidade, veja o que já aconteceu na sua casa, veja exatamente aquilo que você precisa e as condições de cada pessoa da sua família. Se houver necessidade especial de algum item ou alguma medicação, é hora de você ir atrás. E sim, você deve manter um pequeno estoque de medicamentos de uso contínuo, aqueles que você tem que tomar, e ficar muito esperto nas orientações do Ministério da Saúde para quem faz tratamento. Embora as pessoas que já tenham um tratamento contínuo já tenham sido notificadas. Você tem que ficar muito de olho nisso para você não parar os seus tratamentos. Vai gerar mais problema. Como você consegue hoje repor alguma receita ou alguma coisa que você usa? Todos os postos de saúde do Brasil têm uma estratégia hoje que você só entrega a sua receita lá, você nem precisa entrar e automaticamente eles te repassam os remédios, justamente para você perder menos tempo lá dentro. Então, se os seus medicamentos de uso contínuo hoje estão em baixa, é hora de você ir lá e manter tudo muito bem abastecido. Novamente, é para não depender do sistema. O sobrevivencialista é alguém que joga com prospecções do futuro, com prevenção. O que nós estamos fazendo aqui hoje não é alarmismo, é só mostrando para você que, se nós já estamos vendo que o sistema de saúde não está bem e pode ficar muito pior, é hora de você garantir a sua própria medicina. Então, sim, vai atrás agora de tudo aquilo que você precisar para poder se manter minimamente seguro. Isso é o básico da sobrevivência. Questão das EPI. Se você não tem uma máscara N95, providencie uma o mais rápido possível, mesmo que você ache que não vai sair. Por quê? Porque se caso você tiver essa emergência, você tem que sair com todas as precauções possíveis. Luvas, roupa de manga comprida, sempre, óculos, se possível, protetor facial, se possível, e máscara o tempo todo. Lembrando que o vírus ele fica no ar por até 3 horas. Então, se você vai usar o transporte público, por exemplo, e uma pessoa espirrar lá na frente, o vento pode jogar esse vírus em você. Não é vergonha, minha gente. Tem gente que não está usando proteção por vergonha de sair na rua. Pelo amor de Deus, vergonha é morrer e ser jogado numa sarjeta qualquer no meio desse tumulto todo. Então, use EPI sempre e da melhor que você puder conseguir. Eu fiz uma pesquisa rápida com várias pessoas aqui do canal do Brasil todo e sim, as lojas de produtos naturais estão funcionando. Então, não perca tempo. Ervas, chás, remedinhos domésticos sempre vão ajudar. Se você está se sentindo muito tenso com essa situação toda, se você está com medo, nada é melhor do que o clássico chazinho para apaziguar os ânimos. Lembre-se, remédios vêm de algum lugar, geralmente da natureza, e muito provavelmente aquela sua receita clássica da avó, aquele chazinho que você toma antes de dormir, vai funcionar
agora também. Lembrando que, se você quer ajudar alguém, e esse vídeo fala especificamente de medicina, eu sou socorrista e eu sei qual é a tensão de ver alguém que a gente gosta machucado. Então, a condição psicológica de quem vai atuar nesse segmento, ou quem pode ter que ajudar alguém com kit de primeiros socorros, é uma condição que tem que ser mantida muito bem equilibrada. Então, sim, se você está precisando de ajuda psicológica nesse momento, nós deixamos aqui para você também mais um vídeo sobre saúde mental. Vale a pena você ir dar uma olhada por lá e sim, muito provavelmente, se você tiver que fazer uma atuação, a melhor coisa que você pode fazer é manter a calma e manter a frieza. Desespero nunca ajudou ninguém. Então, bora lá, plantar umas ervinhas, tomar um chazinho, nem que você tenha que comprar alguns que já são prontos, mas vale a pena para você. Até no mercado hoje em dia você já acha uma variedade muito grande que vale a pena dar uma investida porque também não é algo que é muito caro. Dica de um preparador e sobrevivencialista para situações de crise extrema. Você comprou um chazinho lá no mercado? Dá uma boa olhada em um dos pacotinhos que provavelmente ali dentro você vai achar a semente. E se você tiver a semente, pega um vasinho, faz uma hortinha de ervinhas medicinais ali na sua casa, a partir até daquele que você comprou no mercado para você usar. Você vai conseguir multiplicar seu chá por muitas e muitas vezes. Também é muito comum você encontrar nesses mesmos supermercados, principalmente os grandes, mudas de ervas medicinais. Se tem uma hora que você devia estar comprando isso, essa hora é agora, meu amigo. Fique diretamente na área que você tem afetada. Dessa forma aqui, ok? Olha só, tá feito o curativo. Para que serve esse curativo? Picada de inseto. Se eu indico ervas medicinais, óbvio que eu indico, mas lembre-se, a diferença entre o remédio e o veneno tá na dosagem. Você precisa saber usar. Busque materiais de confiança para você poder ter todo esse embasamento no uso de chás e ervas, ok? Lembre-se, não é hora de piorar as coisas, é hora de tentar amenizar. Conhecimento não pesa na mochila. Acho que eu já falei isso, né? Pois é. Eu sei que você está pensando, meu Deus, que coisa tensa, que cenário problemático, não é? Como ficam as crianças nessa? Bom, crianças são fábricas de arranhões, ralados, unhadas, mordida de cachorro e todo tipo de pancada que você puder imaginar. É hora agora de você engajar seus filhos para o escotismo. Criança de 6 anos, os lobinhos de 7 até 18 anos já aprendem a tirar a especialidade de primeiros socorros. Vai desde pequenos curativos, coisas básicas a fazer. Então sim, se você deu uma ralada ali, ou tem uma picada de inseto, ou tem aquela coisa muito simplesinha de se resolver, que às vezes até um band-aid resolve, insira seus filhos e mostre para ele qual é a importância de saber fazer os cuidados básicos para a sobrevivência. Com o tempo, ele vai poder aprender um pouquinho mais. Agora é hora de que o máximo que você puder ensinar para as crianças de técnica de sobrevivência, de que eles saibam se virar, melhor será para eles. Nem todos os recursos de primeiros socorros que nós gostaríamos cabem numa bolsinha móvel como essa daqui. Mas as farmácias hoje em dia têm uma série de insumos que, embora não sejam tão baratinhos, também não são tão impossíveis de conseguir, principalmente em épocas como essa daqui. Você consegue alguns materiais ótimos em farmácias. Por exemplo, termômetro, que vai te ajudar a poder fazer essa medição de temperatura muito útil nos tempos como hoje. Você também consegue ali maquininhas de tirar a pressão, e algumas delas, embora não sejam muito caras, na faixa dos R$100 mais ou menos, elas também têm o medidor de batimento cardíaco. À medida que você tira a pressão, você também consegue fazer a medição de batimentos cardíacos, que é muito interessante, principalmente se você tiver um idoso dentro de casa. Outras coisas que você pode ter, que são um pouquinho mais caras, mas que valem muito a pena para você fazer o seu mini hospital, a sua área de medicina dentro da sua casa, é um medidor de glicemia. Isso, o medidor de glicemia usado pelos diabéticos não é um item tão caro. As fitinhas que vêm com ele talvez sejam mais caras que o próprio aparelho. E outra coisa que vale muito a pena, e se você tiver como ir atrás dela agora, é o inalador. Isso mesmo, lembre-se, daqui um tempo, daqui bem pouco tempo, nós estamos entrando no inverno. E se o seu inalador não tiver tão bom, é a hora de você ir lá e reparar tudo isso e deixar uma garantia para que você tenha pelo menos uma inalação nessa época de inverno que está por vir. O mais básico que
kits como esse daqui possam parecer aos olhos de quem está vendo, eles podem fazer uma diferença enorme, principalmente agora que você tem tempo de estudar um bom manual de primeiros socorros. Essa é a hora de você ir lá e fazer o seu próprio MedSec, Medical Security, que é um dos protocolos do sobrevivencialista. Se você nunca pensou em ter uma segurança médica dentro da sua casa, essa é a hora que você deve, de fato, considerar ir lá e fazer pelo menos essa preparação básica para poder suportar tempos que podem se tornar muito, muito difíceis para todos nós que vivemos no Brasil. Nós sobrevivencialistas agimos com estratégia. Nós agimos antes do martelo acertar a bigorna. E faça o possível para ter ali na sua casa os recursos básicos para cuidar de você e da sua família, principalmente em tempos como esse. Não tem mais besteirinha, não tem mais uma situação onde você simplesmente aperta uma tecla no celular e em alguns minutos alguém vai chegar para te ajudar. As coisas podem ficar muito complicadas e é a sua obrigação agora se antecipar a elas e garantir a sua segurança. Não é hora de mimimi, não é hora de opinião, não é hora de buscar alguém para colocar a culpa. É hora de agir. É hora de levantar a bunda do sofá, ir lá e trabalhar pela segurança da sua família. Se você ainda não tem um kit de primeiro socorro, se você ainda não tem as orientações básicas para ter uma segurança de medicina na sua casa, é hora de você começar a fazer isso. Na verdade, você está até um pouquinho atrasado. Eu espero que com esse vídeo eu possa, de fato, ter trazido ou agregado alguma coisa para aquilo que você já tem na sua casa, ou ter pelo menos te motivado a garantir essa segurança para você e para sua família. Esse é o objetivo do Guia do Sobrevivente, dar parâmetros para que você possa trabalhar e ficar mais seguro. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Enfie o dedo no botão do like, porque dessa forma vocês conseguem me ajudar a promover mais esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Nós somos massacrados por banheira de Nutella que não agrega nada para ninguém. Se você compartilhar, vai estar ajudando demais o canal. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.